Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez alcance você e toda a sua casa. Amém? Que bom mais uma vez nos encontrarmos neste Café com Palavra, hoje em clima de despedida, porque estivemos estudando por 10 vezes, falando de personagens do Novo Testamento, imitar a fé deles, e hoje eu gostaria de estar aqui concluindo essa etapa, essa série, imitar a fé deles. E hoje eu gostaria de recapitular alguns personagens que nós estivemos meditando e depois refletimos finalmente e partimos para outro estudo logo em breve, tá certo? Eu gostaria de falar desses nossos 10 encontros que tivemos estudando sobre esses personagens. Nós estudamos sobre a vida de José, o pai adotivo de Jesus, um homem justo, compreensivo e filho de Deus, um homem fiel a Deus, que obedeceu a Deus em todas as direções que ele trouxe ao coração dele através de sonhos, e ele foi muito obediente ao Senhor. Aprendemos a respeito de Zacarias, o sacerdote, que foi pai de João Batista, um homem que foi um homem justo, um homem reto, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, que mesmo sendo já idoso e sua esposa estéril, Deus fez dele pai de João Batista, o grande profeta do Senhor. Também falamos sobre ele, que foi aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, o pregador da verdade e do arrependimento, aquele homem que até chegou a ser confundido com Jesus Cristo, com o próprio Messias, por causa da sua vida e do seu caráter. Falamos de Simeão, um homem justo e piedoso, que o Espírito Santo estava sobre ele, que foi movido pelo Espírito Santo ao templo e pôde contemplar o menino Jesus ali e poder testemunhar a respeito do seu futuro, porque cheio do Espírito Santo ele profetizou a respeito de coisas que aconteceriam com o próprio Senhor Jesus Cristo. Falamos também com a mulher, a única mulher que nós comentamos no Novo Testamento foi Ana, a profetisa, aquela mulher que adorava o Senhor noite e dia, com jejuns e oração, mulher perseverante que aos 80 e poucos anos ainda continuava servindo ao Senhor. Falamos de Zaqueu, o maioral dos publicanos, uma pessoa muito rica, que depois acabou conhecendo, recebendo a Jesus com toda alegria no seu coração e consertou os erros do seu passado, um homem também digno de ter a fé imitada. Falamos de Bartimeu, o cego, aquele que foi a pessoa que, mesmo sendo cego, conseguiu ver Jesus como sua única saída e foi curado. Aquele que clamou ao Senhor, mesmo quando as pessoas tentavam fazer com que ele se calasse, ele perseverou em clamar ao Senhor e a chamar aquele filho de Davi que tivesse misericórdia dele, e foi curado e seguiu a Jesus por toda a sua vida. Falamos do leproso de Samaria, aquele que juntamente com outros 9 foram curados de uma lepra, mas somente ele volta e agradece a Jesus, e por ser grato no seu coração, recebe, além de ser curado dessa lepra, a própria salvação, porque ele foi grato. Falamos também de Nicodemos, aquele fariseu que procurou Jesus à noite, mas depois foi capaz de defender Jesus publicamente diante de outros fariseus, foi capaz de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento em plena luz do dia, ou seja, teve um progresso na sua fé, a sua confiança no Senhor aumentou. Falamos de Ananias, o discípulo e profeta do Senhor Jesus, aquele que enfrentou o medo para ir até Paulo e anunciar para ele aquilo que Deus queria que ele anunciasse, mesmo diante do risco de ser morto. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu à voz do Senhor Jesus, e foi alguém que próprio Paulo depois testemunhou que era um homem justo, piedoso, que tinha bom testemunho de todos ali à sua volta. Ou seja, nós estivemos meditando a respeito de homens que foram instrumentos de Deus, homens que se voltaram para Deus, homens que exerceram fé no Senhor e foram homens que fizeram diferença no Novo Testamento. E eu quero dizer para você que nenhum destes homens eram homens incomuns. Eles eram homens como eu e como você.
Nós sabemos que Zacarias, por exemplo, teve um momento que ele foi incrédulo, no próprio dia mesmo que o anjo apareceu para ele, anunciou, ele ficou mudo exatamente por não acreditar que Deus faria dele pai de uma pessoa, sendo que a sua mulher era estéril e ele já idoso. Mas mesmo assim, aquele homem superou a sua incredulidade e exerceu fé no Senhor, e assim como os demais, todos eles tinham limitações. Ananias temeu ir até Paulo, mas depois de conversar e orar ao Senhor, acabou obedecendo ao Senhor e foi instrumento do Senhor na vida do grande apóstolo Paulo, naquela época, Saulo. Todos estes homens, meus irmãos, foram homens de fé. Ana também foi mulher de fé. Todos estes estiveram em encontro com Jesus e foram transformados por Jesus. Todos estes enfrentaram seus medos e desconfianças para confiar em Deus e na sua palavra. Que nesse dia, ao refletir sobre isso, que você também possa ser um homem assim, que supera os seus medos, que supera as suas desconfianças, um homem que creia no Senhor, no caráter do Senhor, que creia na palavra do Senhor, alguém que confie plenamente em Jesus e obedeça a Jesus, mesmo que isso te traga riscos. Ou seja, imite a fé de homens que serviram o Senhor de todo o coração. Eu quero encerrar lendo um texto que está em Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que você possa também olhar para tão grande nuvem de testemunhas de homens que ousaram confiar no Senhor e não foram decepcionados. Que você possa crer também, olhando para o autor e consumador da sua fé, com confiança e perseverança. Que você possa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Que você possa confiar ao Senhor a sua vida, confiar ao Senhor os problemas da sua vida, confiar ao Senhor as pessoas que você ama, confiar ao Senhor tudo que você tem e possui, crendo que Ele é Deus fiel, que Ele é um Deus poderoso, que o caráter dele é íntegro, santo, e que a palavra dele é digna de total e plena confiança. Que você possa confiar no Senhor e ter um coração completamente voltado para Ele. Que mesmo que em alguns momentos você venha a falhar na sua fé, mas que você possa olhar para esses homens e falar: eu vou retornar, eu vou alimentar a minha fé, eu vou voltar a crer, eu vou voltar a confiar no Senhor, eu vou crer no poder dele, na fidelidade dele, no caráter íntegro que ele tem, e eu vou crer na palavra dele em qualquer circunstância da minha vida. Espero que essa série tenha edificado muito teu coração. Espero que você tenha sido renovado por ela. Se você não viu, é a primeira vez, o vídeo que você está vendo é esse, é o primeiro. Procure estar lá. Nós começamos falando sobre a vida de José. Procure ler e meditar nesses personagens. Com certeza, algo vai ser acrescentado ao seu coração. E, acima de tudo, procure olhar para a palavra, para aquilo que ela expressa a respeito desses homens, a fim de que você aprenda muito mais e você aprenda a confiar muito mais no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco durante todo esse período e que Deus possa abençoar você e toda a sua casa e edificar a fé no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço e se prepare que logo, logo estaremos estudando novos temas e eu quero que você esteja conosco, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço. A paz.